Gustavo Bozetti, que é o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, a Copa do Mundo e suas lições para melhorar nossos resultados. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo, Rita? Bom dia. Nosso colega novo, Luan, aqui, que foi demitido e recontratado. Que nada, né, Luan? Bom dia, queridos ouvintes. Clima de Copa do Mundo é muito bom, né? A gente percebe que a atmosfera fica diferente, os bancos mudam o horário de funcionamento, e eu resolvi trazer uma reflexão, porque normalmente lá no final da Copa do Mundo, quando nós temos uma equipe campeã, as pessoas começam a comentar por que ela foi campeã, por que o outro time que perdeu não teve êxito naquela partida, e eu resolvi trazer algumas reflexões que eu acredito que sejam diferenciais para qualquer time que queira chegar numa competição em alto nível, né? E tem alguns movimentos que são feitos antes, né? E alguns movimentos devem ser feitos durante. Na minha leitura, ambos são fundamentais. O primeiro ponto é o que deve se pensar antes de uma Copa do Mundo? Deve se pensar numa estratégia adequada e também deve se pensar nos melhores jogadores para que cumpram cada função. Deve-se pensar também em algumas possíveis adversidades que possam surgir e como se lidará com essas adversidades, e esse ensinamento também tem a ver com as nossas empresas, né? Ter uma boa estratégia, colocar as pessoas certas nos lugares certos é fundamental. Agora, durante a Copa é que vem a grande mensagem que eu quero trazer hoje, né? Durante a Copa, durante o campeonato em si, existem alguns aspectos que são fundamentais. Eu me lembro de uma história que talvez revele esses aspectos, que aconteceu no deserto do Atacama, no Chile, em 2010, quando aqueles 33 operários chilenos ficaram soterrados. Eu penso que a grande maioria das pessoas lembra daquele movimento. E naquele momento... Tem filme, inclusive, indico, né? Para quem não assistiu, aí, tem livro, acho que também, né? Tem uma história que traz uma série de aprendizados, e eu costumo refletir isso, trazer esse episódio nas minhas palestras, nos nossos treinamentos, porque aqueles 33 homens passaram por situações muito adversas que talvez muitos seres humanos aqui fora não passam, né? Ao longo de uma vida inteira. Eles ficaram 70 dias soterrados, e durante os primeiros 17 dias eles ficaram sem comunicação, ou seja, eles passaram fome, eles passaram sede, eles passaram angústia, e naquele momento, muito provavelmente, a liderança deva ter trocado de mão, ela não deve ter ficado na mão de uma pessoa só, e o que aconteceu foi que aquelas pessoas, para sobreviver, elas precisaram se unir em torno de um mesmo objetivo, que era a sobrevivência, mas elas também precisaram estar dispostas ao mesmo sacro ofício, ou seja, elas se uniram para sobreviver, para passar por um mesmo caminho, e lógico que depois todas elas puderam desfrutar dos seus benefícios individuais, né? Ou seja, são duas visões, uma coletiva e uma individual, mas elas tiveram que se sacrificar, se esforçar para conseguir passar por aquela adversidade. Eu acredito que o mesmo se repete dentro da seleção brasileira, ou da seleção que sagrar-se campeã, queiramos nós que seja, torcemos nós para que seja brasileira, né? Se as pessoas estiverem unidas em torno do mesmo objetivo e dispostas ao mesmo nível de sacrifício ou sacro ofício, as coisas devem acontecer. E para isso acontecer, é fundamental que se observe todos os detalhes, e é fundamental que se preserve o nós ao invés do eu, né? Porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa dentro de campo ou fora de campo, a tendência é que todo o coletivo encontre um culpado, crucifique alguém. É fundamental que o nós se sobreponha ao eu para que o resultado coletivo seja adequado. Então essa é a reflexão. Unir as mentes em torno de um mesmo objetivo, primeiro ponto. Segundo ponto, fazer com que essas pessoas estejam dispostas ao mesmo sacrifício. Terceiro ponto é priorizar o nós ao invés do eu. E o quarto, prestar atenção aos detalhes, porque a riqueza de detalhes é a matéria-prima da obra de arte, né? É fundamental isso tudo. E eu acho que tem mais um outro ponto aí e a gente falava a respeito disso antes. Claro, a gente está falando da Copa, mas também da vida da gente, do nosso trabalho, da nossa vida como um todo. Nem sempre todo mundo vai estar torcendo a favor. Né? E aí a gente tem que seguir a vida. A seleção é uma delas. Tem muita gente torcendo, se preparando, fazendo toda... Mas tem muita gente que está torcendo contra, infelizmente, né? Falando. E assim é também no nosso dia a dia, na nossa vida. Nem sempre todo mundo está ali a favor. Então, tem que manter o foco.
Tem que manter o foco com mais assertividade ainda, com mais comprometimento ainda, para que essas pessoas que estejam unidas superem, consigam atravessar as adversidades que possam surgir, né? Sempre vai ter alguém torcendo contra, né? Faz parte da vida também, mas às vezes essas pessoas são a exceção e nós temos que continuar fazendo o nosso melhor, né? É fundamental. E o torcendo contra é tanto externamente quanto muitas vezes até internamente. Talvez não vai torcer contra a sua empresa, contra a sua organização, mas vai estar torcendo contra uma ou outra pessoa para tentar pegar o lugar dela ou porque não gosta daquela pessoa, né? Então tem tanto do externo quanto do interno. Isso vale, acho que é uma regra geral, né, Bozete? É uma regra geral. Dificilmente vai ter uma unanimidade, alguém que vai gostar todo mundo vai gostar daquela empresa ou de todos os funcionários. Não tem. Exatamente, não tem. Isso é utopia, né? E normalmente são vários indícios, são vários fatores que levam a isso. Por exemplo, a inveja, né? Às vezes a pessoa começa a perceber que alguém começa a se destacar e ao invés de ela buscar se desenvolver e chegar no mesmo nível, não, ela prefere puxar outra pessoa para baixo, porque isso é inconsciente, mas é confortante olhar para o lado e perceber que as pessoas estão tão ruins quanto nós, né? Infelizmente é assim, mas nós temos que saber lidar com isso e superar essas adversidades na vida, nos resultados coletivos e na nossa própria família, muitas vezes isso acontece, né? As adversidades na nossa família, elas parecem que geram uma certa união, já perceberam isso? Quando uma família passa por um momento difícil, existe mais união porque existem outras coisas que são priorizadas. E isso dá força para todo mundo, né? Quando as pessoas dentro da mesma família também se unem em torno de um mesmo objetivo, todos colhem os frutos e os benefícios dessa união, porque todo mundo se fortalece e o nível sobe, né? O nível aumenta. Isso é muito interessante. Dois pontos aí que tu citou agora no final que eu acho que deu um tema até para um próximo comentário até mais aprofundado. Uma é isso, achei bem legal. Se você quer, de repente, conquistar um lugar de uma outra pessoa, não puxe ela para baixo. Veja onde você pode crescer para se sobressair. Né? Acho que essa disputa eu não vejo problema. Acho que é salutar você querer ser melhor que o seu colega, você querer buscar um lugar melhor dentro da empresa, né? Eu acho que isso é interessante. Agora, não puxando o outro para baixo, não querendo fazer algo contra ele, e sim mostrando a sua capacidade. Pode ter certeza que alguém vai ver isso. E a outra é essa situação de muitas vezes na adversidade, e eu vi muito de empresários agora, você falou a questão familiar, que é muito importante, muitas vezes uma perda, uma doença, né? Se foca, não, só um pouquinho, a gente está dando tanto valor para outras coisas, vamos focar aqui, a nossa união, a nossa família é mais importante do que outras coisas, mas dentro da empresa, quantos que viram que a pandemia, né, pegar a pandemia aqui como exemplo, mas tem outros momentos que a empresa passa por turbulência e quando sai daquilo, quando consegue sair, nem todas infelizmente conseguem sair, mas quando sai, tu volta mais forte, olha para trás e diz, gente, se a gente passou por aquilo, não vai ser uma marolinha que vai nos tirar do foco agora. Então, acho que isso são dois pontos bem interessantes também, né, Bozete? Exatamente. É por isso que a competitividade, a gamificação, a concorrência forte nos fortalece tanto, porque ela gera esse fenômeno de um espírito coletivo que nós chamamos de a construção do mastermind, né, da mente mestra, que é quando as pessoas começam a abrir mão das suas vaidades em função de resultado coletivo que se sobrepõe muito maior. Isso é fundamental. Conseguir fazer isso é um grande segredo. Existe metodologia para chegar nesse nível, mas algumas vezes é uma situação adversa que gera esse comprometimento todo. Gostou mais da minha camiseta ou da camisa do Bozete, Rita? Ele tá diferenciado hoje, né? Tá. Isso aí não é, olha. Vamos para brincar cada um final, com a sua proposta. Deixa aí o teu palpite pro jogo de hoje. Brasil e Sérvia, 4 da tarde. Palpite, Brasil e Sérvia, é complicado. Minha torcida é para um 3-1. 3-1 pro Brasil. E a gente convoca aqui a audiência. Para quem estiver nos acompanhando, mande aí o seu palpite. O meu no bolão botei 2-1, Rita. Mais sofridinho, mas é vitória, né? 1-0 é meu palpite. 1-0. Pro Brasil, obviamente. Fala aí, Lua, teu palpite? 2-0. 2-0. Só a vitória do Brasil. Mande aí o seu recado. Mesmo que você esteja torcendo, se daqui a pouco acha que o Brasil não vai se dar bem hoje, ou um empate, mande aí o seu recado 999-787885, a participação da nossa audiência, ou na live no Facebook. Obrigado, Bozete. Um grande abraço. Até mais. Grande abraço. Até mais. Até Prazer, mais. Valeu. Agora faltando 21 minutos para as 11.